testemunhar um suposto milagre que desafiava a ciência e dividia opiniões entre céticos e devotos. A história começou em 2016, quando Gisela Cardia, uma mulher siciliana de 53 anos, retornou de uma peregrinação a Medjugorje, na Bósnia-Herzegovina, trazendo consigo uma estátua da Virgem Maria. O que parecia ser apenas mais uma lembrança religiosa logo se tornaria o centro de uma das controvérsias mais intrigantes da Itália moderna. Gisela afirmava que a estátua não apenas chorava lágrimas de sangue, mas também que recebia mensagens diretas da Virgem Maria todo dia, 3 de cada mês. Segundo ela, a Madonna lhe transmitia profecias, advertências sobre o fim dos tempos e até mesmo instruções para os fiéis. Mas a história não parava por aí. A mulher também garantia que a estátua era capaz de multiplicar alimentos, transformando pequenas porções de pizza e pão em quantidades suficientes para alimentar centenas de pessoas. As alegações de Gisela rapidamente se espalharam pelas redes sociais e comunidades religiosas. Todos os meses, no dia 3, centenas de devotos se reuniam às margens do lago para participar dos encontros organizados pela suposta vidente. Pessoas vinham de toda a Itália e até mesmo de outros países europeus buscando testemunhar os fenômenos sobrenaturais e receber as mensagens divinas. O fenômeno ganhou tanta proporção que chegou a incomodar as autoridades locais. O trânsito na pequena cidade de Trevignano Romano ficava caótico nos dias das aparições, com filas intermináveis de carros e ônibus de turismo. Hotéis e restaurantes da região prosperavam com o fluxo constante de peregrinos, enquanto vendedores ambulantes comercializavam souvenirs religiosos e réplicas da famosa estátua. Mas nem tudo eram flores nessa história. Desde o início, a Igreja Católica demonstrou ceticismo em relação aos supostos milagres. Em 2020, a Diocese de Civitavecchia iniciou uma investigação oficial sobre os fenômenos relatados por Gisela Cardia. Uma comissão diocesana, presidida por Monsenhor Marco Salvi, foi encarregada de analisar minuciosamente todos os aspectos dos alegados eventos sobrenaturais. Paralelamente, outras controvérsias começaram a surgir sobre o passado de Gisela. Descobriu-se que ela tinha antecedentes criminais relacionados a fraudes financeiras. Em março de 2023, foi condenada a 2 anos de prisão com pena suspensa por bancarrota fraudulenta relacionada ao craque da empresa Caleca, onde trabalhava como representante da Majolica italiana. A situação se complicou ainda mais quando investigadores privados começaram a questionar a autenticidade do sangue que escorria da estátua. Em abril de 2023, foi apresentado um relatório sugerindo que o líquido avermelhado poderia ser sangue de porco, facilmente adquirido em açougues locais. Essa revelação gerou um escândalo que se espalhou pela mídia italiana. O caso ganhou dimensões ainda maiores quando o programa televisivo Le Iene, conhecido por suas investigações jornalísticas, dedicou um episódio inteiro ao fenômeno de Trevignano Romano. As câmeras acompanharam uma das supostas aparições e entrevistaram tanto seguidores quanto críticos de Gisela Cardia, expondo as contradições e questionamentos sobre a veracidade dos eventos. A pressão aumentou quando a Procuradoria de Civitavecchia abriu uma nova investigação em 2023, desta vez focando especificamente nas possíveis fraudes perpetradas pela suposta vidente e seu marido. As autoridades começaram a ouvir testemunhas e a coletar evidências para determinar se havia crime de estelionato ou charlatanismo. Em junho de 2024, o próprio Vaticano se pronunciou oficialmente sobre o caso. A Santa Sé emitiu um comunicado alertando os fiéis sobre os perigos de seguir fenômenos não reconhecidos pela Igreja e reforçando que as alegadas aparições em Trevignano Romano não possuíam qualquer autenticidade sobrenatural. A Igreja Católica foi categórica em sua posição. Após investigação detalhada, concluiu que os fenômenos relatados por Gisela Cardia eram fruto de invenções e manipulações. O relatório oficial da Comissão Diocesana determinou que não havia qualquer evidência de autenticidade nos supostos milagres, classificando todo o culto da Madonna de Trevignano como uma criação artificial. Pressionada pelas investigações e pela crescente descrença, Gisela Cardia chegou a fugir temporariamente de Trevignano Romano em 2023, levando consigo a famosa estátua. Sua ausência gerou especulações sobre seu paradeiro,
e intensificou as suspeitas sobre a veracidade de suas alegações. No entanto, o golpe final veio no início de 2025. A Procuradoria de Civitavecchia ordenou exames científicos rigorosos do sangue encontrado na estátua. Os testes foram realizados por pesquisadores da prestigiosa Universidade de Roma Tor Vergata, utilizando análises de DNA de última geração. Os resultados foram revelados em fevereiro de 2025 e causaram um terremoto na comunidade de seguidores de Gisela. O exame de DNA demonstrou inequivocamente que o sangue presente na estátua correspondia ao perfil genético da própria Gisela Cardia. A evidência científica finalmente desmascarou o que muitos já suspeitavam há anos. A descoberta confirmou que a mulher havia deliberadamente aplicado seu próprio sangue na estátua para simular o fenômeno sobrenatural. O método era simples, mas eficaz. Pequenas quantidades de sangue eram aplicadas estrategicamente na face da estátua, criando a ilusão de lágrimas milagrosas. A revelação gerou ondas de choque entre os milhares de devotos que haviam acreditado no fenômeno. Muitos se sentiram traídos e enganados, especialmente aqueles que haviam feito doações financeiras substanciais para apoiar a suposta vidente e suas atividades religiosas. O caso de Trevignano Romano se tornou um exemplo clássico de como a necessidade humana de acreditar no sobrenatural pode ser explorada por indivíduos inescrupulosos. A combinação de fervor religioso, necessidade de esperança e habilidade manipulativa criou as condições perfeitas para que uma fraude se perpetuasse por quase uma década. As autoridades italianas agora trabalham para calcular o valor total das doações recebidas por Gisela Cardia ao longo dos anos. Estima-se que centenas de milhares de euros foram arrecadados através de ofertas dos fiéis que acreditavam estar contribuindo para uma causa sagrada. O impacto psicológico sobre os seguidores foi devastador. Muitos relataram sensação de vazio espiritual e desilusão com sua fé. Grupos de apoio foram formados para ajudar as pessoas a lidar com o trauma de descobrir que seus mais profundos sentimentos religiosos haviam sido manipulados. A Igreja Católica utilizou o caso como um exemplo educativo sobre a importância de manter ceticismo saudável mesmo em questões de fé. Autoridades eclesiásticas reforçaram que milagres verdadeiros são extremamente raros e sempre passam por rigoroso processo de verificação antes de serem reconhecidos oficialmente. O caso também levantou questões importantes sobre a responsabilidade das redes sociais na propagação de informações não verificadas. O fenômeno de Trevignano Romano se espalhou principalmente através de grupos de WhatsApp, Facebook e YouTube, demonstrando como plataformas digitais podem amplificar rapidamente tanto verdades quanto mentiras. Especialistas em psicologia religiosa estudaram o caso para entender melhor os mecanismos psicológicos que tornam as pessoas vulneráveis a esse tipo de manipulação. Fatores como desejo de pertencimento, busca por propósito e necessidade de experiências transcendentais foram identificados como elementos-chave na perpetuação da fraude. Hoje, Trevignano Romano tenta se recuperar da polêmica que marcou a cidade por anos. O turismo religioso diminuiu drasticamente, impactando a economia local, que havia se adaptado ao fluxo constante de peregrinos. Comerciantes locais relatam perdas significativas em suas vendas. A estátua que um dia atraiu multidões agora é apenas uma peça de evidência em um processo judicial. Gisela Cardia enfrenta múltiplas acusações, incluindo fraude, estelionato e charlatanismo. Se condenada, poderá enfrentar anos de prisão e multas substanciais. O caso serve como um lembrete poderoso de que nem tudo que parece milagroso realmente é. A ciência mais uma vez demonstrou sua capacidade de desvendar mistérios que, à primeira vista, pareciam inexplicáveis. A análise de DNA, uma tecnologia que nem existia quando os primeiros casos de estátuas que choram foram relatados, forneceu a resposta definitiva que encerrou anos de especulação. A história da estátua que chorava sangue em Trevignano Romano entrará para os anais como um dos casos mais emblemáticos de fraude religiosa dos tempos modernos. Ela ilustra perfeitamente como a combinação de fé, necessidade emocional e oportunismo pode criar fenômenos que desafiam temporariamente a razão, mas que inevitavelmente sucumbem ao escrutínio científico. Para os investigadores forenses, o caso representou um triunfo da metodologia científica sobre a superstição. Para os devotos enganados,
Uma lição dolorosa sobre a importância de questionar até mesmo aquilo em que mais desejamos acreditar. Para a sociedade como um todo, um exemplo de como a busca pela verdade, mesmo quando inconveniente, é sempre preferível à perpetuação de ilusões. A verdade, como sempre, prevaleceu. E às vezes, a verdade é mais simples do que imaginamos. Não havia milagre algum, apenas uma mulher desesperada aplicando seu próprio sangue em uma estátua, explorando a fé alheia para benefício próprio. Gostou dessa história real que mexeu com a Itália inteira? Deixa aqui nos comentários o que você achou desse caso incrível. Curte o vídeo se você ficou impressionado como eu com essa investigação científica que desmascarou tudo. E não esquece de seguir o canal para mais casos reais que vão te deixar de queixo caído. Compartilha também com seus amigos. Tenho certeza que eles vão pirar com essa história.